Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso querido Sistema Solar. Nós já falamos em outras lives sobre Mercúrio, sobre Vênus. Hoje é o grande dia, nós vamos falar sobre Marte, o meu querido planeta vermelho. Quem me conhece sabe, eu sou simplesmente apaixonada por esse planeta. E é bem interessante porque são tantas coisas importantes para a gente falar sobre Marte que essa live vai ser pouco. Quer dizer, eu escolhi algumas características que a gente vai falar, vocês vão fazer perguntas aí para mim, mas eu tenho absoluta certeza que nós não vamos tocar nem em 10% das coisas importantes a respeito do planeta Marte. Deixa eu falar boa noite aqui. Dandan Rafael, olá. Natália, tudo bom? Sami, olá, boa noite. Boa noite, querida. Vamos lá, Astromagnetar, olá, boa noite. Adoro a presença de vocês aqui. Wellington, boa noite. Galera, hoje falaremos de Marte. Vamos continuar o nosso ciclo de lives a respeito do Sistema Solar. E olha só, esse ciclo de lives não tem fim, tá bom, gente? Toda sexta-feira, posso garantir para vocês que eu vou trazer alguma coisa relacionada ao Sistema Solar. Nós vamos cobrir primeiro todos os planetas. Já fizemos Mercúrio, fizemos Vênus, hoje é Marte. Depois nós vamos seguindo e por último, o último planeta que nós vamos falar é sobre a Terra, né? Porque afinal de contas é muito amor também por esse planeta e tem muita coisa pra gente falar. É interessante que a gente acaba falando dos outros planetas como algo não geologicamente ativo ou com algumas características fixas e que demoram milhões de anos para mudar. Então, quando a gente for fazer a live sobre o planeta Terra, nós vamos estar falando de coisas atuais, um planeta vivo. Então ele é mais complicadinho, a gente vai deixar para o final. Rede UPC, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estou aqui espalhando a chamada para a live, aguardando um pouquinho o pessoal entrar, porque hoje é dia do nosso planeta vermelho, Marte. Eu quero também receber perguntas de vocês e, como eu sempre falo, hein, gente, às vezes não dá tempo de responder aqui. O pessoal fala, eu te fiz uma pergunta, você não respondeu, manda no direct, que eu realmente respondo pra você durante a semana, sem problemas, tá bom? E outra, quando eu lanço o tema da live, fiquem à vontade já de mandando perguntas antes da live mesmo, porque assim eu já seleciono mais ou menos o que todo mundo quer saber. Falar de Marte, gente, é uma coisa muito difícil, não porque a gente não tem informação, na verdade, é totalmente o contrário. Falar de Marte é um trabalho árduo, porque nós temos muita informação sobre o planeta vermelho, muita. Cacazu, boa noite, bom dia aí pra você. Rodrigo Alcântara, olá, boa noite. Então assim, eu separei, galera, alguns temas importantes a respeito de Marte. Não fiquem bravos, porque eu não vou falar agora, nessa live, eu não vou falar sobre os satélites naturais. Lembra que a gente está fazendo esse ciclo de lives sobre o Sistema Solar, vai ter o momento onde eu vou falar sobre os satélites naturais do nosso sistema, tá? Nesse exato momento eu vou focar nos planetas. Não vai dar tempo de eu falar coisas muito legais, que são as missões, os orbitadores que temos lá, a dezena. Não vou falar dos landers e dos rovers, não agora. Prometo que a gente faz uma live sobre Sistema Solar nessas sextas-feiras, falando sobre sondas e missões por todo o Sistema Solar, tá bom? Então hoje eu não vou poder dar atenção a esse tipo de informação, tá? Então vamos falar sobre a atmosfera de Marte, as características do solo, que é algo bem importante mesmo, porque
já no contato visual com o planeta, a gente já precisa falar sobre essas características, né? E vamos falar um pouquinho sobre a formação do planeta, que não difere muito da formação do planeta Terra e também não difere dos rochosos, mas Marte tem algumas particularidades. E, por fim, se der tempo, e eu espero que dê, porque é um assunto super legal pra gente falar sobre Marte, vamos falar um pouquinho da água em Marte. Deixa eu falar aqui, boa noite para meu amigo Pedro, Cienciologia, Mundo da Ciência, Apolo Ciência, e aí, você mudou, né? Apolo 11, Apolo Star, quer dizer, mudou para Apolo Ciência, muito bom, beijo para você. Gente, então, vamos lá, joguem aí suas perguntas de Marte, na medida do possível, vou respondendo, tá bom? Tenho aqui anotado um roteirinho básico, mas vocês sabem, conforme a conversa vai indo, eu deixo o roteirinho pra lá. Então eu vou começar, galera, com informações bem básicas. E uma coisa, como eu disse no começo, informação de Marte, galera, tem em tudo quanto é lugar na internet, tá? Então, o que eu vou trazendo aqui são algumas características que vocês também vão encontrar isso nos sites, mas o legal é que a gente vai dando uma descomplicada em alguns conceitos, a gente vai compreendendo alguns aspectos de geologia, um pouquinho sobre a química ali do solo e tal. Então, os números que eu passar aqui para vocês, eu nem me preocupei, tá? Tá aqui numa tabela, eu vou ler para vocês, porque não é isso que é o importante. O importante é a gente destrinchar essas informações, tá bom? Quiz da Ciência, boa noite! Cacazu, ET Bilu, é marciano, só pode ser, só pode ser. A gente começou a explorar Marte jogando os robôs lá, o ET Bilu falou, quer saber? Tchau, tô indo embora. Mundo da Ciência, será que missão Mars 2020 vai ser adiada? Não, a 2020 não, quem foi adiada foi a Rosalind Franklin, né, da ESA. É isso? Acho que foi, né? Isso, exatamente. Então, a Agência Espacial Europeia, ela adiou para 2022, tá? Lembrando que a gente tem sempre uma janela de 2 anos para mandar as missões, tá? Porque é o momento em que Terra e Marte ficam na menor distância. Então, assim possibilita economia de combustível, uma melhor trajetória, tudo isso. Tá? Um menor tempo, obviamente. Então, a Rosalind Franklin foi adiada para 2022, mas a Mars 2020 da Agência Espacial Americana, da NASA, vai ser lançada em julho. Era para o dia 17 de julho, meu aniversário, ia ser um presentão, ficou acho que para o dia 21 de julho, eles têm uma janela, né? Eu acho que vai até 15 de agosto essa janela. Então, nesse período eles podem mexer, mas não passa de agosto. Agora, tudo pode acontecer, né? E se precisar ser adiada, aí 2022, né? Se precisar. Mas não vai ser. Vai ser esse ano mesmo. E só retomando para quem não manja muito aí dessas datas de astronáutica, você lançar a sonda em julho, mais tardar agosto, ela vai chegar em fevereiro de 2021, tá? Se não me engano, 19 de fevereiro. Se alguém tiver as datas aí de cabeça, gente, me corrijam, porque eu anoto tudo de número, porque a minha cabeça é usada para destrinchar conceitos. Os números ficam todos anotados, não tem problema, tá? Então, vamos esperar aí que tudo dê certo. Supraluna, olá, boa noite, Mari. Mari, me dá um toque se você vai fazer a tua live de observação da Lua. E aí, assim que acabar aqui, eu falo pro povo todo correr na tua live, tá bom? Vamos lá, então. Então, eu vou começar com os números bem básicos ali para vocês, coisa de rotação, translação, eixo, né? Para que a gente possa entrar nos conceitos mais legais do meu planeta preferido. Então, vamos lá, galera. Vamos começar ali com rotação e translação, tá bom? Então, a rotação de Marte, o que é muito bom pra gente que pensa em explorar o planeta,
é praticamente o mesmo tempo de rotação da Terra. Quer dizer, um dia em Marte demora mais ou menos 24 horas e 40 minutos. A gente tem 37 minutinhos a mais, tá bom? Que seria o nosso dia com 37 minutinhos a mais. Dá para dormir mais um pouquinho em Marte, tá bom? Então, isso é muito legal, isso ajuda muito quando a gente está falando de exploração do planeta, tanto para os nossos robozinhos lá, quanto até para a nossa presença no futuro, né? Eu já falei isso numa live uma vez, que nós temos marcianos na Terra. O pessoal das agências que trabalham com a programação dos rovers, dos landers em Marte, eles trabalham com o relógio do horário marciano. Então eles têm esses 40 minutos a mais no relógio. E aí eles sabem exatamente quando que, por exemplo, eles dão um comando agora, eles sabem se ali já tá de dia, já tá de noite, mas pelo reloginho deles. Então eles são considerados os marcianos da NASA. Eles ficam até num lugarzinho separado, porque o horário de entrada de trabalho é diferente. É muito legal, é muito legal. Às vezes eles, depois de alguns dias, né, acumulando esses 40 minutos, eles acabam trocando o dia pela noite. Então é interessantíssimo o trabalho dos nossos marcianos aqui. Por isso, porque o dia lá tem 24 horas e 37 minutos, o que nos ajuda muito. Falando de translação, são basicamente 2 anos terrestres, é um ano em Marte, ó lá. São 687 dias, para ser mais preciso, tá bom? Por isso que a gente fala que de 2 em 2 anos a gente consegue mandar as missões. É uma janela de oportunidade que se abre, porque o planeta é o ponto mais fácil ali, tanto de combustível, quanto de trajetória, quanto de período, porque eles estão bem juntinhos, tá bom? De 2 em 2 anos. Deixa eu falar um oi aqui pro pessoal que entrou. Jefferson, universo genial, olá, boa noite. Eu vi aí que mamãe também está aí, Ana Maria. Bom, então dando aqui esse panorama, né? Ah, chamou a galera? Chama mesmo, galera, chama, porque toda sexta-feira, live do Sistema Solar. Não percam, toda sexta-feira aqui. Outra coisa legal da gente falar, e que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, é o eixo, tá? O eixo de inclinação. Olha só, eu tenho um Marte aqui bem de isopor mesmo aqui pra vocês. E o legal é a gente sempre usar modelinho. Vocês vão ver que eu vou mostrar vários modelos pra vocês hoje, tá? Eu tava falando até com a Mari do Supra Luna. Quando você quer falar de ciências, quando você quer divulgar ciências, quando você quer dar aulas sobre isso, modelos, galera, toca, 3D, tá? A criançada precisa disso aqui para poder entender certos conceitos, tá? Então, se você tem aí uma vontade de fazer divulgação científica para criança, não esqueça, faça modelos. Modelagem é tudo na ciência, tá? Vamos lá, vamos... Ai, gente, tá chegando mais gente aqui, olha só, Lara, Igor, Silvia, minha sister. Fala pro Marcelinho assistir a live aí, para ele aprender mais sobre Marte. Sérvulo Rocha, papai, boa noite. Então vamos falar aqui do eixo de Marte. Mais uma coisa legal que tem a ver com a Terra. A Terra tem um eixo de inclinação, lembra? O eixo aqui, ó, tá? O eixo de inclinação da Terra é 23 graus e alguma coisinha, tá bom? O eixo de inclinação de Marte é 25 graus, tá? Então ele tem praticamente a mesma inclinação. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer o eixo de inclinação para um planeta? Quem sabe aí me dizer. O que define num planeta o eixo dele? Vai lá, vou dar um tempo. Eu já falei muitas vezes em live, quando eu falei de Mercúrio, quando eu falei de Vênus, tem uma coisa nos planetas que é totalmente definido pelo eixo de inclinação desse planeta. Vai lá, tô dando um tempo aí para os nossos estudiosos de astronomia, ciência planetária. Vambora, vamos falar aí. Bom, então tá, vocês estão tímidos aí no começo, eu vou mandar. Galera, o eixo de inclinação do planeta
tá? Aqui, ó. Aqui é o Polo Norte e aqui é o Polo Sul. Esse eixo, ele define as estações do ano, tá? Muita gente tem ainda esse conceito de que as estações do ano são definidas pela proximidade do planeta ao Sol. Não. Outras coisas as pessoas pensam, mas você tem ali uma posição que o Sol está em relação à Terra. Galera, o que define estação do ano para um planeta é o eixo de inclinação, tá bom? Então é o seguinte, Marte tem praticamente o mesmo eixo de inclinação. Isso quer dizer que quando ele está voltado para o Sol, assim, Polo Sul é verão, Polo Norte é inverno. Aí ele vai fazendo a órbita, aqui eu saio da câmera, então eu vou já fazer aqui, ó. Ele fez a órbita e aí ele vai parar assim. Quando ele parar nessa outra posição, por causa do eixo de inclinação, aqui é verão e aqui é inverno, tá bom? Então, isso define estação do ano para qualquer planeta, o eixo de inclinação. Quando o planeta não tem eixo de inclinação, como Mercúrio, por exemplo, é praticamente zero, o Polo Norte e o Polo Sul, eles têm zero, não tem estação do ano, tá bom? Você tem sempre uma área nos polos que nunca vai receber luz solar, nunca, tá? Quando ele tem inclinação, no verão recebe, no inverno não recebe. E assim é que a gente define as estações. Então, isso também temos a favor se formos colonizar o planeta vermelho, tá bom? Marte plagiou a Terra ou a Terra plagiou Marte? Na verdade, as coisas aconteceram ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos atrás, na formação do nosso sistema solar. Tá? Os planetas rochosos, eles têm basicamente a mesma história, tá? Eu digo que tem um momento na formação desses planetas que, bom, Mercúrio toma um rumo totalmente diferente, mas se a gente pegar Vênus, Terra e Marte, eles estão juntos na mesma estrada. Algo ali acontece num certo período que Vênus vai andar com más companhias e vira um inferno. A Terra começa a se sentir importante, começa a desenvolver coisas ali, superativa, não sei o quê. E Marte, nesse mesmo período, Marte faz assim, não quero mais. E para. Simplesmente para. E aí fica esse planeta que a gente vai conhecer um pouco como um planeta, eu digo que eu amo Marte, mas eu digo que ele é um planeta, ele meio que desistiu de correr atrás. G Camilo, a live vai ficar gravada? Vai. O Instagram tá tendo aí alguns problemas de bipolaridade, às vezes ele permite que a live fique no IGTV, como já tem a de Mercúrio, não, a de Vênus tá lá no IGTV. Às vezes ele não permite, e aí fica 24 horas no Stories, mas eu tenho um canal lá no YouTube onde eu faço de final de semana o upload das lives da semana, tá bom? Então esse final de semana acho que vão ter 2 lives que eu vou mandar pra lá, tá bom? É só ir na playlist de lives, lá no Estimulando Universos no YouTube, beleza? Então vamos continuar, vamos lá, falando dessas particularidades, né? Lembrando que Marte tem mais ou menos metade do tamanho da Terra, mas a massa terrestre do nosso planeta, né? A massa terrestre corresponde basicamente à mesma massa de Marte. Quer dizer, tira todo o oceano do planeta Terra e deixa só a parte de terra, terrestre. Tira a água. Isso que sobra é basicamente a massa de Marte, tá bom? Isso é muito interessante. Gravidade. O pessoal sempre me pergunta, e fala da relação da força gravitacional. Galera, aqui vocês sabem, né, no nosso planeta é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração gravitacional do nosso planeta. Em Marte nós temos 3,7, tá? 3,7 metros por segundo ao quadrado é a aceleração gravitacional. Isso quer dizer o quê?
que lá é muito mais fácil da gente caminhar e tudo mais, né? Aqui a gente tem uma força que puxa a gente para o centro do planeta com uma intensidade de 9,8 e lá é 3,7, tá? Então é muito mais tranquilo. Agora, existe uma outra coisa lá também que dá uma dificultada na vida, que é a pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica em Marte, galera, é terrível de ausente. Tudo que a gente viu para Vênus, que eram 92 atmosferas, era como se fosse 1 quilômetro de água te esmagando, lá em Vênus, em Marte é 0,01. É 1%. 1% da nossa atmosfera, tá bom? Então, o Rapina ficaria bem levinho lá, com certeza. Em relação à força gravitacional, ele ficaria super levinho. Você quer se sentir leve? Você tá achando que tem muito peso sobre os seus ombros? Vai para Marte. Acho que é por isso que eu gosto tanto desse planeta. Lá você vai ficar levinho, levinho. Eu digo, você não vai ficar menos maçudo. A sua massa continua a mesma, mas lá carregar essa massa é mais tranquilo, né? Tá bom? Então a pressão atmosférica em Marte é 1% da nossa pressão atmosférica. Aqui a gente chama de 1 atm, né? Uma atmosfera. Lá é 0,01 atm. 1%. Loucura. E aí, o que isso acarreta? Muita coisa. E eu já falo um pouquinho mais lá pra frente, principalmente sobre o estado da água em Marte. Tem tudo a ver com a pressão atmosférica, tá bom? Galera, eu vou abrir aqui para vocês perguntarem alguma coisa antes da gente entrar. Marte tem algum achatamento igual à Terra? Tem sim. É um pouco menor por causa da rotação, da velocidade da rotação. Deixa eu explicar isso um pouquinho. Os planetas, quando eles rotacionam, eles têm uma velocidade, né? Com essa velocidade, por causa dessa força que joga para as laterais a massa desse corpo que está girando, então ele força isso para as laterais e em cima você tem um certo achatamento. Galera, para quem não está acostumado com esse termo de achatamento do planeta, cuidado aí, tá? Porque senão vocês vão falar, meu Deus, a Alessandra falou que o planeta Terra não é redondo. Galera, não é isso, tá? Ele é esférico, totalmente esférico, mas ele tem um leve achatamento nos polos por causa da velocidade que esse corpo está rotacionando, tá? Matéria é jogada um pouco para o lado e acaba achatando um pouquinho. Marte também tem isso, um pouquinho menos, porque a velocidade de rotação é um pouquinho menor do que a velocidade de rotação do planeta Terra, tá bom? Sabe um planeta que não tem achatamento? Vênus. Vênus não tem, sabe por quê? A velocidade de rotação de Vênus é, se não me engano, 6,5 km por hora. Então pensa num planeta que rotaciona mais lentamente do que um ser humano poderia andar na superfície. Então é incrível, você conseguiria correr mais rápido do que Vênus rotaciona. Loucura, tá bom? Deixa eu ver aqui pra falar bem certinho pra vocês, ó. Eu tenho esse número. Números, assim, terríveis. Será que eu tenho mesmo? Esse daí eu não tenho, galera. Esse número a velocidade com que ele rotaciona, eu não tenho. Mas depois eu ponho ali, tá bom? Mas é um pouquinho menor do que da Terra. Deixa eu dar um oi aqui. Astronauta Urbano. Chegou o grande dia de eu falar de Marte com a camiseta Marte. Assim, galera, quem me conhece sabe que eu tô com essa camiseta todos os dias, né? Mas hoje é especial, tá bom? Galera, quem quiser essa camiseta maravilhosa do Astronauta Urbano, entra na lojinha lá dele, do Astronauta Urbano, e peça essa camiseta. Tem outras cores também, tá? De camiseta. E aí depois no final você coloca lá Estimulando Universos e consegue um cupomzinho de desconto, ó, beleza.
A Jaquita seria novinha em Vênus. Ai, Rodrigo, você só zoando com rapinas e Jaquitas a roda. É porque eles não estão aqui, entendeu? Pra se defender. Então já viu, né? Date Sky parece com a da NASA que eu tenho. Então é exatamente essa brincadeira. É o logo da NASA, só que com a palavra Mars, tá bom? E amanhã, astronauta urbano está me dizendo o quê? Até que enfim, amanhã terá kit, camiseta e máscara da Mars. Amanhã ele vai soltar o kit, camiseta mais a máscara. Eu já vi a máscara. Show. É show. Obrigada, viu, Rogério? Obrigada. Atendendo a pedidos. Aninha, olá. Bom, galera, vamos seguir? Então vamos lá. Dando esse panorama geral, fiquem à vontade de perguntar qualquer coisa sobre panorama geral. Bom, eu vou pegar a característica principal deste planeta para a gente falar um pouquinho. E qual é a característica principal do planeta Marte? A sua coloração. Tanto é que o apelido é planeta vermelho. Então Marte é vermelho, tá? Ele tem essa coloração, mas não só vermelho, são tons alaranjados, âmbar, marrom. Essa é a paleta de cor, inclusive a paleta de cor do céu durante a maior parte do tempo, tá bom? Quem nunca viu uma foto tirada pelos nossos robozinhos lá em Marte, não entende quando eu falo o céu de Marte é laranja. Mas é o pôr do sol. Não, o céu de Marte é laranja. Basicamente a todo momento do dia. Só no pôr do sol, né, quando o sol está baixando no horizonte, é que você tem um céu azulado, tá? Mas um céu azulado naquela região do horizonte. Mas a maior parte do tempo é laranja. Cacazu, você está me perguntando gravidade, quem e quando surgiu o termo? Boa pergunta. Eu não saberia te responder quem cunhou o termo gravidade e quando surge esse termo, mas vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, de Isaac Newton, quando ele teoriza o efeito da força gravitacional, tá? Lembrando que Newton é pai da mecânica clássica, ele vai tratar a gravidade como uma força, tá? E aí vem o nosso querido bigodudo Albert Einstein, que vai tratar a gravidade como uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Então, quando um corpo tem uma massa e ele é colocado no espaço, no tecido espaço-tempo, ele curva, e esta curva é a consequência desta massa. Isto é o conceito de atração gravitacional, tá? Então, quando a gente fala força da gravidade, a gente está remetendo a Newton, mecânica clássica, tá? E depois nós temos Einstein explicando, é mais ou menos assim, você tem um falando qual é o efeito e o outro falando o que causa. Então, o primeiro foi falado o efeito e o outro falando da causa, tá? Então, uma coisa completa a outra. A mania das pessoas é falar assim, Einstein provou que Newton estava errado. Não é isso. Einstein usou a visão que Newton tinha naquele momento com aquelas informações e trouxe algo maior, algo com mais informações para que a gente possa ver o conjunto total, tá bom? Bom, galera, voltando a falar aqui então do solo de Marte, mais uma vez vou falar sobre modelos. Eu não fui para Marte, infelizmente, mas trago aqui o solo marciano para vocês, tá bom? Galera, este solo marciano aqui que vocês estão vendo é homemade, feito em casa, tá bom? Eu ensino num vídeo para vocês como fazer um solo marciano, obviamente em aparência e em algumas questões químicas, mas
não tão autêntico como o de verdade. O que tem nesse solo marciano aqui? Basicamente, silicatos e ferrugem. É isso, tá? Silicato você tem em todos os planetas rochosos, tá? Que são silício e oxigênio combinados, você tem essas rochas. E aí você tem em Marte silicato ferroso, tá bom? O silicato ferroso é a combinação do silício, o oxigênio e o ferro. E aí, então, nós temos este solo enferrujado, avermelhado, por causa da presença do óxido de ferro. O óxido de ferro é o ferro enferrujado, é a ferrugem, tá? Hematita, que é bem interessante falar. A gente vai falar um pouquinho depois sobre alguns pontos lá de hematita, e quem manja um pouquinho de geologia pode completar aí as informações, que eu vou passar bem por cima, tá bom? Bom, então essa é a base do solo marciano, tá bom? E aí nós temos uma grande porção do solo feita de basalto, tá? E o basalto, ele é proveniente de erupções vulcânicas. Então a gente tem basalto e nós temos esse regolito, que é é fino, tá, gente? Essa ferrugem, esse óxido de ferro que a gente tem por cima dessa camada de basalto, ela é bem fina. Por isso que quando eu abro esse saquinho aqui, eu fico com a mão toda cheia de ferrugem, porque é bem fininho mesmo o óxido de ferro, tá? Então, isso se você pousar agora em Marte, você vai ter isso. Você vai ter um solo basáltico e você vai ter esse regolito por cima. Essa fina camada de óxido de ferro, tá? No solo de Marte, dá para plantar? Ótima pergunta, Date Sky. Não. A resposta é não. E não é só por causa do nível de óxido de ferro que você tem lá. Você tem um solo pobre em nitrogênio, paupérrimo em nitrogênio, na verdade. A umidade que você precisaria para que esse solo desenvolvesse algum tipo de cultura não existe essa umidade, tá? Então, algumas coisas básicas não existem. Se vocês assistiram ao filme Perdido em Marte, ele tem que fazer todo um esquema ali muito louco. Ele pega essa terra, para você ver que o problema não é a terra enferrujada, não é ela. Ela tudo bem, só que você precisa adicionar nitrogênio, que ele faz isso pegando as fezes das pessoas que moravam naquela estação de pesquisa lá. Então ele pega o nitrogênio que vem dos rejeitos, né, das fezes, e ele cria um sistema de hidrólise para poder ter umidade no ar e essa umidade ser chupada pela terra. Então aí você consegue plantar, tá? Então são algumas variáveis, tá bom? E aí, o que acontece nesse solo, né? Essa coisa de você ter basalto remonta a gente para essa atividade vulcânica. E aí eu vou falar um pouquinho então sobre os vulcões. Galera, Marte é apinhado de vulcão. É muito vulcão ali, né? E tanto é que nós temos o Monte Olimpo, todo mundo sabe. Monte Olimpo é a montanha mais alta do sistema solar. De todos os planetas do sistema solar e satélites rochosos, o Monte Olimpo em Marte é a montanha mais alta. Vocês já devem ter visto várias imagens das sondas. É como se você tivesse ali, ó, uma camada lisinha do planeta e de repente você tem uma espinha alta, bem proeminente, que a sonda passa e vê aquilo, né? É gigantesco, tá? Então, Marte tem muitos deles. Inclusive, existe até uma classificação dos vulcões em 3 categorias. Você tem
os montes, você tem os toles e você tem os... peraí, deixa eu ver o nome direitinho para não... Patera, galera. Então você tem os montes, os toles e os patera. Essas três denominações de vulcões para Marte definem, primeiro, a relação que eles têm com o solo, com a superfície, remonta a eras geológicas diferentes do planeta, tá? Alguns surgiram em tais épocas, outros em outras, e as feições do planeta são definidas por esses vulcões, tá? Falando então um pouquinho dos montes. Os montes, eles são muito altos, como é o Monte Olimpo, por exemplo, tem bases estreitas, tá? E ele tem uma caldeira, que é onde o magma fica lá borbulhando e explodindo ali, bem volumosa, tá? Ali cabe um volume de lava absurdo, tá? Então esses são os montes. Aí você tem os toles, que eles têm bases largas, não tão largas, mas maiores que os montes. E o que acontece é que você tem crateras vulcânicas, você tem essas erupções de explosão, tá? Então você tem grandes crateras vulcânicas. Vocês sabem que tem alguns tipos de crateras, são as crateras de impacto e as crateras vulcânicas. Quando você tem ali uma grande explosão vulcânica, cria-se uma cratera. E por último, os patera, esses vulcões são incríveis. Eles têm umas bases enormes. A base deles, assim, cobre uma área absurda. Só que eles têm uma altura pequena. E isso por quê? Porque eles tiveram esse momento da lava sendo expelida e ela foi depositando. E ela vai se depositando, aumentando, né? Ó, ela tá fazendo assim, ela tá aumentando a extensão da base e ao mesmo tempo criando camadas de lava, tornando a boca desse vulcão bem próximo da base. E são nesses vulcões que criam essas camadas que muito dos tais fósseis e indícios de algum tipo de vida vão ser procurados também, além dos leitos dos rios antigos, né, dos deltas ali também, nesse tipo de vulcão, tá bom? Porque você tem depósito de camada por eras, então você consegue ver, você consegue estudar as eras geológicas e se havia alguma matéria orgânica ali, fica depositado ali, tá bom? Não tem destruição disso aí, tá? Deixa eu ver aqui. Então, se a Terra tivesse as mesmas condições de Marte, não daria para plantar também? Sim. Se fosse a mesma condição, o mesmo cenário de Marte, aqui a gente também não teria. Então, você tá vendo como é muito legal a gente tá sempre checando, mas como que é na Terra e como que é em Marte? Aí você compara, e aí você vê como uma coisa se desenvolveu para um lado, como outra coisa se desenvolveu para o outro, tá? E neste momento, a perda da água é crucial para um planeta ter ido para um caminho e o outro ter ido para o outro. E eu já vou falar um pouquinho sobre a perda da água em Marte. Planeta inusitado, Dani, olá, boa noite, beijo para você. Bom, então falamos um pouquinho dos vulcões, falamos um pouquinho do óxido de ferro, da base basáltica, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da atmosfera. E aí, a gente vai falar um pouquinho da pressão atmosférica que eu falei antes. Galera, vocês têm alguma pergunta sobre tudo isso que eu falei até agora? Me interrompam, por favor. Ó, então assim, composição da atmosfera. A louca dos modelinhos. Vou mostrar mais um modelo para vocês. Repetindo o que eu falei lá no começo da live. Peraí. Dani, estamos falando de Marte. Com certeza. Hoje, Marte reina aqui no Estimulando Universos.
E os canyons, né, Rogério? Os canyons. E os canyons têm tudo a ver com esse lance da água no planeta Marte, tá bom? Os canyons também são evidências, não só os leitos de rio, não só os deltas que a gente consegue ver, os mil e outros tipos de rochas que você encontra lá, como a hematita. Eu falei que eu ia falar, né? Gente, a hematita, ela é uma rocha que necessariamente precisa de água para se formar, tá? E foi encontrado hematita no solo marciano. Então, existem inúmeras evidências de que houve, sim, um período de inundação. E nós vamos falar disso daqui a pouco, tá bom? Galera, a gente tem 20 minutos só, hein? Que tristeza, que tristeza. Bom, então vamos falar da atmosfera. Esse modelinho aqui eu faço de todos os planetas que tem atmosfera, tá? Pra ficar visual, tá? É aquilo que eu tava falando no começo da live. Quem pretende fazer divulgação científica para crianças, adolescentes ou trabalhar em escolas com divulgação científica, que é o meu trabalho, tem que ter modelos em mão, tá bom? A criançada precisa ver, precisa participar da confecção dos modelos também, tá? Assim eles conseguem compreender melhor. Então, olha só. Aqui em Marte, nós temos esta composição, para vocês aí tá ao contrário, tá bom, gente? Essa composição. Nós temos 95% de dióxido de carbono, CO2, tá? Depois nós temos nitrogênio, 3%, argônio, praticamente 2% e um pouquinho de oxigênio, tá bom? Esse oxigênio aqui, galera, ele basicamente está preso no solo, tá? Basicamente. Então, você encontra traços de oxigênio na atmosfera, mas a maior parte do oxigênio está preso no solo, tá? Vocês percebem que é a mesma composição dos gases do planeta Terra, só em proporções diferentes, tá bom? Aqui nós temos 70 e poucos por cento de nitrogênio, nós temos 21% de oxigênio, depois nós temos o argônio e por último nós temos o dióxido de carbono, tá bom? Aqui o dióxido de carbono é menos de 0,5%, tá? Na nossa atmosfera, e que já faz toda a diferença para a temperatura do planeta, né? Bom, então esse aqui é o modelinho da atmosfera de Marte. Olha como é que eu faço, gente, com aquelas bolinhas de gel, cada gás é uma cor, tá? Então você, no final, você tem 100 bolinhas e aí você consegue ver como que a atmosfera se apresenta, tá bom? Então essa é a atmosfera. Agora, tem uma coisa super importante da atmosfera de Marte, que é a questão da pressão atmosférica. Falei lá no começo e agora é a hora da gente falar um pouquinho sobre essa característica do planeta Marte. Galera, a pressão atmosférica em Marte, ela é 1% da pressão atmosférica do planeta Terra. Então aqui é uma atmosfera, lá é 0,01. O que isso acarreta? Bom, inúmeras coisas, mas principalmente na existência de água no estado líquido no planeta. Então, assim, sinto muito informar e tal, mas na superfície, eu tô falando da superfície, não estou falando internamente, não estou falando abaixo da superfície. Na superfície marciana, é fisicamente impossível termos água líquida. Fisicamente impossível. Por quê? Toda a matéria, né, ela tem estados. Então você vai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ok? E depois do gasoso para o plasma. Mas enfim, sólido, do líquido para o gasoso. Você precisa, para essa etapa, para essa matéria passar pelos três estados, você precisa aplicar temperatura
e você precisa aplicar pressão, tá? Tanto para ir para frente quanto para ir para trás, tá? Então, quanto maior a energia que você aplica, então, temperaturas altas, você vai passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Quanto menor, você vai revertendo esse processo. Temperatura. Pressão. A pressão também interfere no ponto de ebulição dos líquidos, né? Então você aplica pressão no sólido, aplica pressão no líquido e aplica pressão no gasoso também, tá bom? Para modificar o estado. Então olha só. Na tal da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, nós temos água nos 3 estados, tá? Só que a partir de 0,06 atmosfera, a água, ela não, a partir disso para baixo, tá bom? Então de 0,06 atm para baixo, a água passa do estado sólido para o gasoso sem passar para o líquido. Isso chama sublimação, tá bom? Então em Marte, a água está em estado sólido, você tem camadas de gelo em Marte e você tem vapor d'água na atmosfera, tá bom? Por quê? Porque a pressão atmosférica em Marte é 0,01, tá muito abaixo do 0,06, tá bom? Se você aumenta a pressão do planeta, da atmosfera do planeta, você conseguiria ter água no estado líquido. Tá? Mas a partir dessa marquinha para baixo, não tem como ter água no estado líquido. Ela sublima, tá? Ela vai diretamente do gelo para o vapor d'água. Então, na atmosfera, na superfície, esquece água líquida, tá bom? Esquece. Mas já acharam água líquida em Marte, nos subterrâneos e tal. Calma. O que foi encontrado? Através de radar, é um processo um pouquinho mais refinado do que o radar, mas vamos simplificar assim. Encontrou-se, sim, no Polo Sul, um lençol subterrâneo, sim, de água, tá? Um lençol que se assemelha às características da água, porém não potável, tá bom? É uma água totalmente salinizada de perclorato, tá? Então é assim, é venenoso pra caramba. O teor de sal ali, e não tô falando de sal, o nosso sal do nosso mar, não, tá? É um outro tipo de sal extremamente tóxico, tá? Então, o que foi encontrado lá dá muita alegria para os futuros visitantes, mas não é uma água que você vai consumir, tá? Para nada. Você teria que dessalinizar a água, tirar todo esse perclorato, que talvez nem dê para tirar, não sei, não manjo muito bem desses processos de purificação de água, mas é isso que a gente tem, tá bom? Pensa nisso. A água em estado sólido, então o gelo da água em Marte, se a gente conseguisse derreter, isso estou falando o gelo da superfície, tá bom? Se a gente conseguisse derreter e a água ficasse ali, né, num outro conto de fada, com uma outra atmosfera, a quantidade de água que a gente poderia ter lá cobriria o planeta todo, conseguiria cobrir Marte todo com 11 metros de espessura, tá? Mas isso não vai acontecer, a não ser que a gente mude drasticamente a pressão atmosférica do planeta. Passasse de 0,01 atm para mais de 0,06, onde é o ponto triplo. Existe um gráfico, tá, gente, de estados de cada matéria, que você consegue saber exatamente em qual pressão e em qual temperatura você pode ter os 3 estados daquela matéria.
tá bom? Ah, falaram da caneca, né? Aqui, ó. The future is now. Também acho. Também acho. Vai, Elon Musk, por favor. Gente, eu brinco, eu falo assim, sou fanzaça de Elon Musk. Marte, se eu pudesse, assim, você tem mais, sei lá, 10 anos de vida. O que você vai fazer da sua vida? Me põe numa nave que eu morro em Marte. Não tem problema. Não. Eu sei que não dá pra voltar e eu sei que provavelmente não dá nem pra viver. Mas se eu soubesse que eu tenho um pouquinho de vida, sabe? Eu vou pra lá e não tem problema. Enfim. Bom, gente, falamos então um pouquinho sobre a atmosfera, falamos um pouquinho sobre o solo, sobre a aparência da superfície. Que mais podemos falar? Que mais, hein, galera? Vai perguntando aí pra mim. Tem um lance muito legal, tá? A diferença do polo norte para o polo sul de Marte. E isso remonta lá das eras geológicas. Eu não vou conseguir falar sobre as eras agora. Eu amo esse assunto, mas demora um pouquinho, tá bom? A gente pode falar isso numa outra live, mas assim, é tanta informação que a gente já tem, que a gente tem até as divisões das eras geológicas em Marte. A gente já sabe traçar exatamente o que aconteceu em cada período geológico, tá? Então, e desses vários períodos geológicos, nós temos que Marte, Polo Norte, ele é muito mais liso, vamos dizer assim. Ele tem menos crateras de impacto, ele tem menos vulcões, ele tem mais planícies, tá bom? É um lugar mais calmo geologicamente falando. Já o hemisfério sul, ele é apinhado de crateras de impacto, muito. Vulcões, ali o próprio Valles Marineris, né, que é aquele cânion gigantesco, né? Se não me engano, quem souber aí melhor sobre o Valles Marineris pode me falar. Se não me engano, cabem 10 Grand Canyons no lugar que é o Canyon lá em Marte, tá? Porque tem um monte. E isso é de uma era das grandes inundações, tá bom, gente? Marte teve essa questão na primeira era. Você teve o grande bombardeamento, que é aquela coisa que a gente já conhece do sistema solar. 4 bilhões de anos atrás, o grande bombardeamento era... A gente fala que é morte vinda do céu, assim. Asteroides, cometas, e é daí que vem o mesmo sistema de delivery de água que a gente teve aqui no planeta Terra, tá? É o mesmo sistema de entrega, através de asteroides e cometas, tá? Então você teve esse bombardeamento, essa água chegando, ela estava congelada e por causa da energia do impacto, calor se faz e você tem água em estado líquido, nesse primeiro momento. Depois que você tem essa morte vinda dos céus, você tem a morte vinda da superfície, que seria o segundo período geológico, onde você tem vulcões para tudo quanto é lado, você tem lava, você tem atmosfera tóxica, você tem de tudo. E a terceira era, que é de mais ou menos 3 bilhões de anos até agora, é a era blá. É a era que Marte se cansou e falou, quer saber? Eu vou esterilizar tudo isso aqui. E aí Marte se torna um planeta estéril, tá? O que quer dizer um planeta estéril? Primeiro, a ferrugem. Essa ferrugem, ela mata tudo e todos ali também que tentam se desenvolver. Você tem muita radiação solar, porque você tem uma fina camada atmosférica, muito fina. Então, a radiação solar, eu expliquei isso lá em Vênus, o que acontece? O raio entra, ultravioleta, quebra as moléculas de água, separando o oxigênio do hidrogênio. O hidrogênio, por ser menos denso, sobe e vai para o espaço. O oxigênio fica preso na superfície. E, juntando com o ferro, você tem o óxido de ferro, tá? Então, assim, Marte é uma grande
é uma grande câmara esterilizadora, tá bom? Nada sobrevive, não tem jeito, tá? Então Marte decidiu que agora, de 3 bilhões de anos pra cá, vai ficar na dele, vai ficar lá sem fazer nada, sem criar nada, sem movimento aqui, sem movimento ali. E aí ficamos assim, com Marte. Galera, olha só, eu tenho acho que mais 2 minutos para encerrar a live. Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Nathalie, chegou agora, a live tá acabando, falta 2 minutinhos para acabar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, manda bala. Essa live vai ficar salva. E como eu falei, hein, galera, o Instagram tá meio bipolar, tem dias que ele me deixa gravar, me deixa salvar as lives no IGTV, tem dias que ele fala, não, hoje não, e aí fica só nos stories. Mas, por favor, se inscrevam no canal Estimulando Universos no YouTube. Eu quero levar essas lives pra lá, galera, eu quero que vocês me acompanhem, porque eu vou começar a fazer live lá no YouTube. A live tem mais de 1 hora de duração, eu consigo compartilhar a tela com vocês, vocês conseguem ver direitinho o que eu tô falando, com modelos, muito legal. Ferrugem, radiação solar, câmara esterilizadora, é isso. Infelizmente, galera, por mais que eu ame esse planeta, por mais que eu queira passar meus dias lá, vendo aquele pôr do sol azul, eu tenho a consciência de que Marte te convida para morrer, né? Perguntinhas, galera. Eu tenho 1 minuto para encerrar a live. Vai lá. E aí, gente? Curtiram essa live? Fala aí. Como eu falei no começo, para quem chegou no meio e tal, não daria tempo para eu falar sobre Phobos e Deimos. Isso eu vou deixar para a live que eu vou fazer sobre satélites naturais dos planetas do Sistema Solar. Não dá para eu falar sobre as missões, que são geniais, tá? A gente falar das missões, tudo isso que eu tô falando aí para vocês e tal, graças aos orbitadores, aos landers, aos rovers. E galera, Marte 2020, Mars 2020, se você quiser saber mais sobre isso, vai no Spotify. Eu faço parte de um grupo de divulgadores científicos chamado Essa Tal de Ciência. E nós temos o podcast Essa Tal de Mars 2020. Lá a gente explica tudo. Spotify, procura Essa Tal de Ciência. E aí a gente explica durante acho que 1 hora. A gente fala um pouquinho de Marte e sobre a missão Mars 2020, que vai em julho. Não vai mais ser no dia 17, no meu aniversário, mas vai ser no dia 21 de julho. Estaremos todos ligadaços para ver esse lançamento e esperando fevereiro chegar para o nosso queridíssimo Mars 2020 pousar e começar seu trabalho de busca de resquícios de talvez um dia ter havido vida em Marte. Mars 2020 é legal porque ele vai ficar coletando material do solo e deixando para trás pequenas amostras, né, em latinhas, porque a gente já conta de que vai haver uma segunda missão de recolhimento dessas latinhas e trazendo aqui para a Terra, porque nós não temos nenhuma amostra de solo marciano, tá bom? Tem gente aí vendendo no Mercado Livre solo marciano. Já falei, o meu tá aqui, ó. Meu óxido de ferro e silicatos está aqui, mas eu fiz em casa. Quer saber como faz? Vai lá no canal Estimulando Universos no YouTube. Eu ensino direitinho como fazer. Já separa a sua areia, sua palha de aço e água. Você vai ter muito solo de Marte para brincar. Galera, beijos. Agradeço a todo mundo que esteve aqui durante 1 hora ouvindo sobre Marte. Aprendam mais sobre ciência planetária toda sexta-feira aqui no Instagram, live comigo e alguns convidados. Sempre eu trago alguém aqui para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o nosso sistema solar. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!